Esta estátua, levantada em 1940, consagra a memória de uma das figuras mais paradigmáticas da história de Macau. Trata-se do governador Ferreira do Amaral, um herói romântico que consagrou a sua vida a alguns dos valores mais elevados do século XIX. O escultor deixou no bronze a essência da sua vida, que decorreu entre tragédias e glórias. Lisboa, capital do Império Colonial Português, que saía sucessivamente da dominação francesa primeiro e inglesa depois, foi o berço de João Maria Ferreira do Amaral. A história da sua juventude perde-se na poeira do tempo e apenas as memórias do Marquês da Fronteira, importante vulto conservador do liberalismo, o arrancaram do anonimato, fazendo fugar referência à sua passagem pelas tertúlias lisboetas do primeiro quartel do século XIX. O Teatro de São Carlos, centro da cultura e do diz-se que disse da cosmopolita Lisboa, soube primeiro da mudança de regime em Portugal, que iria determinar em última análise o destino de Ferreira do Amaral. Ferreira do Amaral, jovem guarda-marinha que entretinha as horas de ócio na guarnição naval de Lisboa, decifrando os sinais do telégrafo, teve o privilégio de saber antes de todos a data da revolução que haveria de derrubar o absolutismo. 24 de agosto, Revolução Sepúlveda. Foi a notícia que levou o alvoroço ao camarote do São Carlos, onde estava o Marquês da Fronteira, que viria a ser o ajudante de campo do chefe da revolta. O seu espírito entusiasta, tocando frequentemente raias da violência, levou-o ao Brasil para combater o nacionalismo que em pouco tempo faria a maior colónia portuguesa separar-se definitivamente da mãe-pátria. Em Itaparica, jogou a sua vida num combate entre a glória e a morte. Perdeu a batalha e um braço amputado para evitar a infecção mortal provocada por um ferimento de bala. Durante a operação, num momento de inflamado patriotismo, lançou o braço amputado ao ar e gritou: "Viva Portugal!". Foi com transbordante entusiasmo que se juntou às fileiras liberais, participando na ocupação dos Açores e na expedição da Ilha Terceira à conquista do Porto. Nas bancadas de São Bento, onde foi deputado por Angola, Ferreira do Amaral percorreu um empenhado trajeto político que o preparou para o último capítulo da sua vida no extremo do Império Colonial Português. Um profundo sentido da honra militar e do patriotismo, de sabor ultrarromântico, acompanhou sempre Amaral, levando-o a aceitar a difícil tarefa de dirigir o governo de Macau. As ordens eram estritas: afirmar definitivamente a soberania portuguesa sobre Macau, desde sempre diluída em compromissos com a China, e recuperar a pequena colónia da crise económica em que estava mergulhada. Para as cumprir e levar a cabo a missão, respondia com a cabeça, como ele próprio afirmava em carta ao governo. O Marechal Duque de Saldanha chefiava em Portugal o executivo, quando o país se encaminhava para a normalidade política depois de um período de violenta guerra civil. O cenário mudava em Portugal, preparando um novo ato na história do país após sucessivos pronunciamentos militares. A grande tentativa de industrialização nacional que produziu o fontismo.
Esta política económica de desenvolvimento irá assentar em 3 pontos, 3 vetores fundamentais. Primeiro, uma liberalização do comércio, o livre-cambismo, a descida dos direitos alfandegários. Por outro lado, a promoção dos transportes e das comunicações. Mais estradas, mais caminhos de ferro, mesmo a construção, e isto é importante e foi verificado na época, de uma marinha mercante. E por outro lado, dado que o Brasil se tinha tornado independente e que se tinha perdido como fonte de matérias-primas e mercado, era necessário uma nova política ultramarina. Uma nova política ultramarina de ocupação das possessões em África, como Angola e Moçambique, e na Ásia, como a Índia e Macau. Ferreira do Amaral chega a Macau num momento especialmente conturbado do Império Chinês. O ideário Taiping alastrava pelo sul da China, aumentando rapidamente o número de seguidores do novo credo, assente em princípios retirados da Bíblia, que propunham ao povo um reino utópico de igualdade e fraternidade, depois de derrubada a dinastia Manchu e erradicado o confucionismo. Em Pequim, os adeptos da abertura ao estrangeiro tinham afastado a linha dura que rodeava o imperador e que defendia a política de portas fechadas ao exterior. A derrota desta corrente no final da Guerra do Ópio, em 1842, tinha determinado a abertura de 5 portos do país ao comércio com o estrangeiro e a entrega de Hong Kong à Grã-Bretanha a título perpétuo. A nova conjuntura retirou definitivamente a posição monopolista de Macau como entreposto mundial do comércio com a China. Ferreira do Amaral encontra uma colónia em verdadeiro estertor. A situação que Ferreira do Amaral veio encontrar foi terrível no aspecto económico e mesmo no aspecto de força moral perante a China, visto que nós estávamos a retroceder, a recuar, e isso naturalmente não dá respeito, não é? Não confere respeito à nossa situação. A própria França esteve interessada em possuir Macau e tentou negociar essa situação com a China, dizendo que, já que Macau era uma cedência dos chineses, como os chineses invocavam, podia dá-la à França. Aí nós argumentámos que tínhamos como aliados a Inglaterra e, portanto, que a China se acautelasse, visto que as últimas negociações com a Inglaterra não eram muito famosas, Hong Kong o dizia. Aí realmente nem a França, nem a China, nem nós voltámos a falar desse assunto. Mas, de facto, Macau estava a sofrer também por outra razão. É que recentemente tínhamos sido considerados província à parte em relação à Índia. Portanto, Macau, Timor e Solor passaram a ser província independente e o primeiro governador que vem depois disso é justamente Ferreira do Amaral. Ferreira do Amaral traz de Lisboa ordens precisas sobre o que deve fazer. E as ordens são para transformar Macau em Porto Franco, circunstância a que o governo português atribui o rápido crescimento económico de Hong Kong. Ainda na sequência da derrota chinesa na Guerra do Ópio, Amaral é a figura encarregada de obter no terreno o que os meios diplomáticos não conseguissem, nomeadamente o alargamento do território através da ocupação das ilhas vizinhas de Dom João, da Lapa, da Montanha e do Coloano. Aqui neste local erguia-se o Opu Grande, sede das alfândegas chinesas de Macau. A sua continuidade no território constituía o maior entrave à prossecução da política de Ferreira do Amaral. O seu encerramento era a maior prioridade para o governador. O Opu Grande, situado frente à baía do Porto Interior, aqui na Rua do Amparo, hoje bem longe do bulício das Pontes Cais, de que foi sendo separada por sucessivos aterros, continuava a arrecadar elevadas somas para os cofres do vice-rei de Cantão. O encerramento do Opu da Praia Pequena era o passo necessário para, por um lado, implementar a decisão de tornar Macau Porto Franco e, por outro, libertar definitivamente a colónia da tutela chinesa. A transformação de Macau em Porto Franco é implementada de imediato com o encerramento da alfândega portuguesa que se situava aqui, dando origem ao topónimo que ainda hoje perdura.
Mas a China continuava a cobrar tributos às mercadorias que passavam pelo território, numa situação a que era preciso pôr cobro. Mas, apesar do seu caráter arrebatado, Ferreira do Amaral sabia que o desafio direto à sede da presença chinesa em Macau poderia revelar-se extemporâneo. Por isso, decidiu atuar escalonadamente. Na Praia Grande, onde numerosas embarcações aportavam, erguia-se uma delegação alfandegária que o Estado chinês concessionou a uma família, que por seu turno cobrava direitos de passagem e de mercadorias à navegação. Alegando abusos cometidos, Amaral decidiu encerrar a alfândega e expulsar a família concessionária do território. Cantão reagiu, mas as alegações do governador foram suficientes para conter a tempestade e Macau tomou fôlego para o passo seguinte. Antes, porém, Amaral liberta todos os habitantes da península, residentes fora das muralhas da cidade, do pagamento de impostos aos mandarins de Cantão. 5 de março de 1849. Ferreira do Amaral ordena o encerramento da alfândega chinesa. A ordem não é cumprida e o governador manda a Força Armada executar o decreto. Os mastros que se levantavam em frente ao vasto edifício, encimados pelo dragão imperial, foram derrubados a golpes de machado num ato simbólico de efeitos práticos imediatos. Os funcionários chineses fecharam as portas e abandonaram Macau. As enérgicas medidas de Ferreira do Amaral, no entanto, não lhe granjeiam as simpatias da comunidade portuguesa, habituada desde sempre a um compromisso constante e sem limites. O receio pelo futuro levantou o ressentimento. Embora transformado em mera Câmara Municipal, o Leal Senado representa ainda as principais forças vivas de Macau e é aqui que se concentra a reação à personalidade do governador Ferreira do Amaral. Ainda poderosa, a edilidade inicia uma campanha escrevendo sucessivas cartas ao Executivo de Lisboa em que denuncia as ações do governador. A medida de Porto Franco foi decretada com o fim de facilitar o comércio de Macau e promover o estabelecimento de comerciantes estrangeiros nesta cidade. Mas vai para 11 meses, que não serão longos, sem aqui se ter estabelecido firma alguma estrangeira. Senão que algumas que ainda aí estão e cuja ocupação consiste em agenciar fretes dos chinas para navios estrangeiros, também tentam retirar-se antes do último dia de março, em que finda o prazo marcado para pagamento dos 2 primeiros quartéis da 10ª, cujo lançamento resultou da franqueza do Porto. Ponto. Acresce a isto que o comércio português é quase nulo.
constituindo todo ele o artigo óbvio. Dá uma exceção. Faça favor. E este mesmo, cuja venda por miúdo proporcionava os meios de subsistência a muitas famílias, hoje só se encontra nas mãos de alguns indivíduos. Muito bem. Queira ditar. E este mesmo, cuja venda por miúdo proporcionava os meios de subsistência a muitas famílias, hoje E por último, já no ancoradouro da Taipa se não vê um só dos muitos navios que outrora ali serviam de depósito de sedas e cujas presenças nas proximidades deste porto entretinham aquele tráfico. Mas a campanha não surte efeito. Em Lisboa, amigos pessoais do governador dominavam o executivo presidido pelo Marechal Saldanha. José Falcão, o todo-poderoso ministro da Fazenda, principal responsável pela nomeação de Ferreira do Amaral, era seu correligionário político e amigo. Do mesmo modo era Manuel Jorge de Oliveira Lima, o secretário do Ultramar. Para além do apoio político, os dois membros do governo devolviam as cartas do Senado ao próprio governador. O resultado foi a dissolução da Câmara Municipal e a eleição de uma outra da sua confiança, que lhe permitiu implementar decididamente medidas profundas na transformação urbana da cidade e da Península. Medidas que alteraram drasticamente a face da cidade e que hoje ainda são perceptíveis. Pode-se dizer que foi o governador Ferreira do Amaral que iniciou o processo de urbanização moderno da cidade de Macau. Macau, no tempo de Ferreira do Amaral, podia-se caracterizar como uma cidade em grande crescimento. A população, que era nos anos 40 de cerca de 25 mil pessoas, mais que duplicaria em cerca de 25, 30 anos. E uma cidade em que o aumento da importância da cidade chinesa era bastante grande, toda esta zona aqui, e em que é importante também a perda do peso dos edifícios de características religiosas. As ações mais conhecidas de Ferreira do Amaral são a abertura de uma estrada que ligaria a cidade tradicional às Portas do Cerco, estrada essa que corria aproximadamente por aqui, e da qual ainda hoje há vestígios, e o saneamento de toda esta zona aqui com remoção dos cemitérios chineses que existiam. Esta ação, que foi iniciada durante o seu governo, iria permitir depois, na segunda metade do século passado e primeira metade deste, a urbanização de toda esta zona, com uma malha viária de tipo reticulado, com intenções clássicas e apoiada numa nova estrutura defensiva que é constituída pelo Forte Monhá e pela Fortaleza Dona Maria, estrutura essa que iria, por assim dizer, duplicar a anterior estrutura defensiva que guardava a cidade tradicional e que se situava nesta linha. É também curioso verificar que é na época de Ferreira do Amaral que começam a surgir palacetes que eram propriedade ou mandados construir pelas famílias mais endinheiradas de Macau. Palacetes esses construídos na linguagem oitocentista, neoclássica, e dos quais dois dos mais significativos foram terminados justamente durante o governo de Ferreira do Amaral. É o caso do Palacete Santa Sancha, que atualmente é a residência do governador, e do Palacete da Flora, ambos projetados pelo arquiteto de Macau, José Tomás de Aquino, em que, inclusivamente, o Palacete Santa Sancha foi residência desse arquiteto.
Para terminar, eu gostaria de chamar a atenção para um paralelismo que eu penso que é importante entre esta época de Ferreira do Amaral e a época atual, sobretudo em dois aspectos principais. Um deles é da afirmação da competitividade de Macau nesta zona geográfica do mundo e, sobretudo, em relação a Hong Kong, como é óbvio, que na altura de Ferreira do Amaral se fazia sentir através da afirmação do Porto de Macau como Porto Franco, e que neste momento se põe através de grandes projetos como são o aeroporto e até o porto de Cauó. Por outro lado, a necessidade de responder a um grande desenvolvimento populacional através da urbanização de novos terrenos, até com problemas semelhantes. No caso de Ferreira do Amaral, conduziu ao crescimento da cidade para toda esta zona, que nos nossos dias se põe em termos da urbanização da Taipa, até com problemas semelhantes, e é curioso verificar, no que diz respeito aos cemitérios chineses existentes, ou até no crescimento de Macau para os novos aterros, sejam eles do Porto Exterior, da Areia Preta, etc. Os cemitérios na China são escolhidos segundo orientações e localizações específicas. Por isso, eles espalham-se pelas encostas sem limites definidos, como acontece aqui na ilha da Taipa. Em 1846, os mortos eram enterrados em posição oblíqua, para assim facilitar o acesso à próxima reencarnação. A zona de Moa era, porém, uma área baixa varrida pelas águas na maré alta, o que provocava uma constante erosão e o afloramento dos esqueletos à superfície, com os consequentes efeitos para a saúde pública. Amaral viu, por um lado, a necessidade de sanear a área e, por outro, abrir uma via de ligação permanente e fácil para o transporte de pessoas e bens das portas do cerco até à cidade. O traçado do projeto não teve em conta as numerosas campas que se espalhavam pela zona e as pás dos aterros fizeram desaparecer para sempre o cemitério de Moá. Esta ação constituiu a causa próxima da sua morte. Ferreira do Amaral implementou desde a sua chegada a Macau as suas ações políticas de acordo com o evoluir da situação na vizinha Hong Kong, com cujo governador mantinha estreitos contatos. Este facto dava à China a sensação de que Portugal e a Grã-Bretanha agiam por mútuo entendimento, até que um incidente levou o governo de Cantão a pensar que esse entendimento tinha sido quebrado. O motivo foi a detenção de um súbdito britânico por desrespeito à passagem de uma procissão. O prevaricador foi preso, mas um pelotão de fuzileiros britânicos, num golpe de mão, libertou-o, provocando um conflito diplomático que chegou a Londres. A situação foi sanada com um pedido formal de desculpas do governo britânico e indemnizações às vítimas, mas a China viu nele o momento azado para lavar a fronte. Foi aqui neste sítio, em agosto de 1849, que foi assassinado o governador Ferreira do Amaral. A cerca de 300 metros da porta do cerco, no coração do local onde, em nome da saúde pública, fez tábua rasa do culto dos antepassados, uma tradição tão cara entre as tradições chinesas. O governador, acompanhado do seu ajudante de campo, passeava a cavalo junto ao templo de Lung Fong Miu, a pouca distância do local onde hoje se situa o canídromo, quando o indivíduo se acercou, pretendendo apresentar uma petição. Quando se preparava para recebê-la com a única mão que possuía, foi subitamente atacado e desmontado. Apesar de ferido, resistiu ainda, mas 7 atacantes rapidamente o dominaram, decepando-lhe a cabeça e a mão, enquanto o ajudante de campo regressava a galope à cidade em busca de um socorro inútil. Os assassinos fugiram, levando consigo os macabros troféus, a fim de os apresentarem em Cantão e receberem o prémio prometido a editais afixados naquela cidade. Ao que se afirma, este templo de Cunham, na Avenida Coronel Mesquita, constituiu o esconderijo temporário para a cabeça e a mão do infeliz governador,
antes que os seus assassinos a pudessem levar para fora de Macau. A morte do governador teve o condão de o transformar inesperadamente no polo de união entre os portugueses, que uma proclamação do Conselho de Governo exortava na manhã seguinte à firmeza. Macau conservar-se-á português e o Conselho de Governo está firmemente resolvido a manter a todo custo e em toda a sua integridade a sua emancipação e independência, que acabam de ser seladas com o sangue do seu ilustre regenerador, cuja perda choramos.